Oi, gente, eu sou Fabiana Ribeiro, psicóloga. Há um tempo atrás eu coloquei uma frase no Instagram que dizia assim: o que acontece, foi uma pergunta, na verdade, o que acontece na infância fica na infância? E aí a maioria das pessoas colocaram que não fica na infância. Na verdade, não fica na infância. O que acontece na infância muitas vezes invade a vida adulta. E aí a gente tem, por exemplo, muitos adultos com a criança interior ferida. Há feridas na alma, há feridas nessa pessoa que muitas vezes ela não entende. E isso se reverbera de uma tal maneira num transtorno de ansiedade, isso pode causar um transtorno depressivo, isso pode levar a pessoa a um transtorno de personalidade e a uma série de outras questões que muitas vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa tem alguma questão que acha que é aquele momento pontual, que é daquela situação que a pessoa está vivendo, mas se essa pessoa for analisar a criança interior, ela está completamente ferida, por questões lá de trás, traumas do passado, traumas da infância que ficaram naquela pessoa e invadiu a vida adulta. E por que eu estou falando isso? Na verdade, eu quero fazer um link dessa situação, dessa frase, né, o que acontece na infância não fica na infância, com esse desenho que a minha filha fez, que foi um desenho do Dia das Mães, que ela colocou: meu coração é para você, mamãe. Aí assinou aqui Júlia. Foi um desenho que a minha filha fez. E eu quero fazer um link dessa situação com essa imagem, com esse desenho. E eu acabei de fazer uma publicação sobre isso no Instagram. E eu coloquei o seguinte na legenda: o quanto esse desenho, ele me diz que eu estou no caminho certo. O quanto esse desenho demonstra amor dela por mim e o quanto eu estou no caminho certo de saber que as minhas cobranças internas, muitas vezes elas são exageradas. O quanto eu estou sendo uma boa mãe. Eu passei um tempo, boa parte do período, né, de maternidade, daquele momento em que a minha filha nasceu, eu parei para me dedicar exclusivamente ao nascimento dela e aos cuidados dela. Por conta disso, eu fiquei bastante tempo sem me dedicar à minha profissão, eu estava integralmente sendo mãe. E o quanto que isso incomoda muitas vezes a gente tem uma cobrança interna tão grande, né? A sociedade coloca muitas vezes essa cobrança na gente, a gente acata essa cobrança como sendo uma verdade. E isso adoece a alma da mãe, porque mães que precisam trabalhar e deixam seus filhos na mão de alguém para cuidar, elas se sentem mal, porque estão saindo para trabalhar e tem alguém cuidando dos filhos. Mães que estão em casa em período integral se sentem mal porque estão cuidando dos filhos e deveriam trabalhar porque dizem que elas são preguiçosas. Então, de qualquer maneira, de todos os lados, vem uma cobrança que nos adoece. Então, esse desenho, ele trouxe um alívio para minha alma, para mim, sabe? Uma paz para mim, que diz o seguinte: acalma o teu coração, você está no caminho certo, você está fazendo o que é certo. Muitas vezes nós, mães, até pais, a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, mas a gente sabe que a gente está dando o melhor da gente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Associando a essa questão de que o que acontece na infância fica na infância. Eu recebo muitas vezes ligações de mães, mensagens, dizendo que está se sentindo muito mal porque está trabalhando e aí o filho ou a filha precisa ficar na creche, precisa ficar na casa de alguém. Enfim, e essa pessoa se sente mal por estar fazendo tudo isso. E aí, muitas vezes, para compensar essa ausência, essa mãe enche essa criança de presente, ou então ela quer fazer tudo que não conseguiu fazer durante a semana, no final de semana, e aí leva para shopping, faz várias atividades com a criança. Enfim, ela se sente culpada e aí tenta compensar de alguma maneira. E às vezes a criança chora, não quer ir para a escola, às vezes a criança não quer ir para a casa da moça que está tomando conta, às vezes a criança chora porque não quer ir para a creche, às vezes a criança chora muito porque a mãe saiu ou o pai saiu, especialmente quando a criança é pequena, né? E a criança já passa a ter um entendimento de que ela é um ser separado da mãe e do pai,
isso se complica, se torna uma situação muito mais complicada. E aí é uma angústia grande, às vezes, para os pais e uma angústia também para as mães. E o que acontece? Né? Não é a ausência do pai ou da mãe que vai complicar ainda mais essa situação, porque às vezes a gente precisa trabalhar. Eu tive a possibilidade de ficar em casa e cuidar das minhas filhas, mas tem pessoas que não podem, não têm essa possibilidade de ficar em casa, então precisa realmente trabalhar. Então, a grande questão não é você, mãe ou pai, sair para trabalhar e deixar os seus filhos com alguém. A grande questão é o tempo de qualidade que você precisa ter com essa criança. Ou seja, se você sai para trabalhar às 6 da manhã e aí deixa o seu filho ou na creche ou com alguém e retorna do trabalho às 5 da tarde ou às 6 da tarde, tenha esse tempo de qualidade com os seus filhos. Busque o seu filho na casa dessa pessoa, né? E aí você precisa ter um tempo de qualidade com essa criança, para que ela entenda que é necessário você sair para trabalhar, mas que você vai estar sempre com ela, de que você sempre vai voltar. A criança precisa estar segura disso. Filho, filha, a mamãe precisa trabalhar e a fulana vai cuidar de você. Ela gosta muito de você, mas a mamãe ela vai voltar. A mamãe vai estar sempre com você. Deixar a criança segura nesse sentido, porque a criança ela acredita que ela vai ser abandonada. E esse sentimento de abandono e de rejeição, ele invade sim a vida adulta, ele invade sim a adolescência. E se isso não for muito bem trabalhado, muitas vezes nem os pais sabem lidar com isso. Se isso não for muito bem trabalhado, às vezes a moça que está cuidando, né, da criança, ela fala, não chora, não chora, para de chorar. E aí não faz nada para que aquela situação fique um pouco mais amena, né? Às vezes a própria pessoa não tem aí essa experiência, se torna uma situação muito complicada sim. E aí lá na vida adulta a gente recebe pessoas no nosso consultório, adultos no nosso consultório com a criança interior ferida. Pessoas com dificuldade nos relacionamentos, possessivas, com dificuldade de rejeição, pessoas que de repente terminou com o namorado e pensa em suicídio, pessoas que não suportaram o fim de um relacionamento, pessoas que trazem transtorno de ansiedade, que trazem transtorno depressivo, transtorno de personalidade, enfim, uma série de questões que, como eu falei, se a gente for analisar, a raiz da questão está lá na infância. Às vezes está num trauma vivido por essa criança, que muitas vezes o pai ou a mãe não soube lidar com aquilo, que dirá a criança. É uma situação muito complicada. Então você que precisa sair para trabalhar, não se culpe por estar saindo para trabalhar e tem que deixar o seu filho na mão de alguém. Mas tenha um tempo de qualidade com ele. Eu sempre falo, chegou do trabalho, fica com o seu filho. Aquele banho que você dá, aquele carinho que ele recebe no banho é muito importante. Aquela leitura que você faz do dever de casa, que você senta, depois do dever faz uma outra atividade, faz um desenho, sabe? Não pega o celular e dá na mão dessa criança para que essa criança fique quietinha para você fazer suas coisas, pensar no trabalho de amanhã. Não, tenha esse tempo com ele. No final de semana, faz um dia de mãe e filha, um dia de mãe e filho, depois um dia de pai e filha, um dia de pai e filho, claro, depois um dia da família, mas isso tudo é muito importante para que eles se sintam amados, queridos, acolhidos e saber que a gente vai trabalhar, mas a gente volta. Então as crianças elas precisam ter essa segurança. Porque se isso não for trabalhado, isso vai se arrastando, e o problema vai se arrastando e vai invadindo realmente a vida adulta. Então, o que aconteceu lá na infância, não ficou na infância. Invadiu a vida adulta.